Olá, iniciamos mais um episódio da série espírita As Potências da Alma. Este é o episódio número 16, onde estamos estudando a terceira parte do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. E nós estamos aqui desdobrando o conteúdo de Leon Denis sobre as potências que pertencem à alma. E no episódio passado nós estudamos sobre o sacrifício. Neste episódio vamos estudar sobre revelação pela dor. É todo um estudo que Leon Denis está realizando dessa problemática, dessa grande questão humana que é a dor. Vamos então ao primeiro destaque do texto de Leon Denis. Ele nos diz: é principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente, ao mesmo tempo, na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Muito bem, Leon Denis aqui está refletindo sobre a necessidade do sofrimento e que, para enfrentarmos o sofrimento, precisamos ter uma crença robusta, uma fé verdadeiramente alicerçada. Mas alicerçada em quê? E ele mesmo responde: na razão, no sentimento e nos fatos. E aqui então ele está se baseando na codificação espírita. Allan Kardec, quando lançou em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou logo na primeira página dessa obra magnífica que a fé, ela tem que ser raciocinada. A verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé espírita, baseada na razão, mas também no sentimento, porque o espírita não pode ser uma pessoa apenas e tão somente racional. E também se baseia nos fatos, porque o espiritismo é igualmente ciência, observa e estuda os fatos para alicerçar seus princípios. Mas continua Leon Denis: a dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz por que as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. Tudo isso porque a dor nos leva a um determinado tempo a clamar por ajuda, por auxílio. A dor nos faz dobrar os joelhos diante do Altíssimo, envergar a alma para aquilo que nos é superior. E há então a dor, nos lapidando, vai então, finalmente, fazer a nossa transformação moral, a nossa mudança de hábitos e nos levar a iniciar uma nova caminhada na vida. Mas para isso, precisamos ter um alicerce, uma base.
E essa base tem que estar ou numa filosofia ou numa religião. Essa filosofia ou essa religião precisam dar respostas a todas as nossas dúvidas e indagações diante da dor e do sofrimento. E é aí que entra então o Espiritismo, que ao mesmo tempo é ciência, é filosofia e é religião, e que se baseia não apenas nos fatos, mas também no bom senso, no raciocínio, na lógica do pensamento. E é por isso que o Espiritismo não para de crescer e ampliar as suas fronteiras, porque responde aos anseios, às dúvidas e às angústias do ser humano. No seu texto, nos diz ainda Leon Denis: ergue-se, cresce e se alastra uma nova doutrina, que vem ajudar o pensamento a executar sua obra de transformação. Esse novo espiritualismo contém todos os recursos necessários a consolar as aflições, enriquecer a filosofia, regenerar as religiões, atrair conjuntamente a estima do discípulo mais humilde e o respeito do gênio mais altivo. E ele aqui está fazendo justamente referência ao Espiritismo ou doutrina espírita, que nos diz: calma, você é uma criação de Deus, você é um espírito imortal. Esta existência é uma entre tantas que você já teve e que haverá de ter na vida, que é única. A dor nada mais é do que consequência dos seus atos, das suas ações, dos seus pensamentos, e que você tem que responder pelo que faz. Mas ela, ao mesmo tempo, vai lhe levar ao amor, porque nada acontece por acaso. E o destino final é a perfeição, a felicidade. Por isso o Espiritismo é uma doutrina que, ao mesmo tempo, esclarece e consola as mentes e os corações. Mas continua Leon Denis, aqui estudando a revelação pela dor. Dando à vida um alvo infinito, o Espiritismo oferece-nos uma razão de viver e de sofrer que nos faz reconhecer meritórios se viva e sofra. Numa palavra, um objetivo digno da alma e digno de Deus. Na desordem aparente e na confusão das coisas, mostra-nos a ordem que, lentamente, se vai esboçando e realizando, o futuro que se vai elaborando no presente e, acima de tudo, a manifestação de uma imensa e divina harmonia. Isso nos remete a uma leitura importantíssima. O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Na primeira parte, é todo o estudo teórico do funcionamento da justiça divina, e na segunda parte, os depoimentos dos espíritos, dos desencarnados. E vamos ali ver que nós temos depoimentos de espíritos que estão felizes, espíritos que estão em condição mediana, espíritos que estão em sofrimento, e assim por diante, mostrando-nos a realidade do depois da morte. E descobrimos nesse estudo que existe sim uma harmonia universal, porque essa harmonia, ela parte de Deus, que é a perfeição. E as nossas queixas terminam, porque descobrimos que tudo que nos acontece tem sempre o seu porquê, está ligado a existências passadas, às necessidades do hoje, com a visão no futuro. Continuando o estudo, nos diz Leon Denis: aí está, porém,
o Espiritismo com suas certezas inabaláveis. Para aqueles que a têm adotado, a morte, como a dor, não traz pavores. Cada cova que se abre é uma porta de libertação, uma saída franca para a liberdade dos espaços. Cada amigo que desaparece vai preparar a morada futura, balizar a estrada comum em que todos nos havemos de reunir. Só aparentemente há separação. Porque o Espiritismo demonstra para nós, pela lógica, pelo raciocínio e pelo estudo dos fatos, que a morte não existe. Não é o fim de tudo, que nós simplesmente retornamos ao mundo espiritual e onde haveremos de nos reencontrar. E é aí então que Leon Denis fecha este estudo sobre a revelação pela dor, nos dizendo: a dor, a tristeza humana, deu Deus por companheira a simpatia celeste. E essa simpatia toma, muitas vezes, a forma de um ser amado que, nos dias de provação, desce cheio de solicitude e recolhe cada uma das nossas dores para com elas nos tecer uma coroa de luz no espaço. Eis outra faceta maravilhosa da doutrina espírita. Aqueles que se encontram no mundo espiritual continuam a estar ligados conosco, velam por nós e, por amor, vêm nos socorrer nas horas tristes das nossas provações, para sustentar a nossa fé e dizer para a nossa alma: calma, nada está perdido. Pelo contrário, não estamos sós. Somos sempre amparados pela misericórdia divina. Assim, estudamos então, neste episódio, o item Revelação pela Dor, que faz parte do estudo que Leon Denis realiza na terceira parte de seu livro O Problema do Ser e do Destino, e que nós então trouxemos para esta série, utilizando o próprio título de Leon Denis para essa terceira parte de sua obra, As Potências da Alma. E já deixamos aqui o convite para que você esteja conosco no próximo episódio, quando vamos estudar sobre a educação moral, sempre acompanhando o texto do nosso querido filósofo, pensador e grande espírita Leon Denis. Até o próximo episódio.